Extermínio de índios na ditadura militar é o tema da nossa entrevista de estúdio. Conheça projetos da UFMG que incentivam a presença indígena na universidade. Esses são os destaques do Circuito UFMG, que começa agora. Olá! 22 de abril de 2015, no dia em que o Brasil completa 515 anos, a gente abre o Circuito UFMG com um episódio triste e pouco conhecido da nossa história. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 8.000 índios foram mortos na ditadura militar. E quem está no nosso estúdio para comentar esse extermínio é Heloísa Starling, professora do Departamento de História da UFMG, coordenadora do Projeto República da Universidade e assessora da Comissão Nacional da Verdade. Heloísa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente queria começar a entrevista então entendendo por que os índios, as mortes dos índios ganham pouco destaque comparado à morte de outras pessoas nesse período da ditadura. Olha, eu acho que é um conjunto de fatores, mas talvez o mais importante seja o fato de que a gente não estuda, a gente e os historiadores, né? A historiografia brasileira, ela abre pouco espaço para as lutas indígenas, para as formas de resistência dos povos indígenas e para a maneira como em determinadas situações, na Primeira República, por exemplo, quando houve o massacre dos Cainangues, né, como que as populações indígenas foram reprimidas ao longo da história. Então, tem uma dificuldade, tem um silêncio da historiografia com relação às populações indígenas. E eu acho que isso incide mais fortemente no momento da ditadura. E, assim, por que os índios foram alvos no período da ditadura? Porque eles estavam entre o projeto estratégico dos militares, que foi... Né, os militares vão elaborar um projeto de ocupação do território brasileiro, de tamponamento das fronteiras, de ocupação daquilo que a gente depois vai chamar da Amazônia Legal, ainda em 1949, com a Escola Superior de Guerra. E esse projeto de ocupação, ele vai ser executado, principalmente a partir de 68, 69, né, já com os militares, já em plena ditadura militar. E as populações indígenas, elas estão entre o projeto dos militares e o país, né, elas estão no meio do caminho. E esses povos vão pagar um preço altíssimo em dor e muitos vão ser quase exterminados por conta desse projeto. Só para entender, o que você chama de projeto? É o quê? Construção de estradas? Por exemplo, você pensar o custo que foi a construção da Transamazônica, Perimetral Norte, a ideia de que você tem que tamponar as fronteiras, então você tem que fazer grandes deslocamentos populacionais para áreas que, diziam os militares, estavam vazias. Não estavam, né? Tinha a população, os povos originários do Brasil estavam lá, né? E esse pessoal está entre esse projeto e os grandes deslocamentos, principalmente na década de 70, você vai ter um deslocamento enorme de população, uma migração para a região amazônica, exatamente com o objetivo de ocupar a região, né? E o exemplo mais famoso é o da Transamazônica. E isso passa no meio dessas populações, né? E o preço que os índios vão pagar é muito alto. E como é que foi a atuação da FUNAI e do Serviço de Proteção ao Índio? Porque foram muitas mortes. Foram. O grande, a gente estava conversando isso antes, né? O documento mais importante que se tem sobre as violações que foram cometidas contra as populações indígenas é o relatório Figueiredo, que foi elaborado por um procurador, por ordem do então ministro da Agricultura, com o objetivo de acabar com o Serviço de Proteção ao Índio e criar a FUNAI, tá? Então, o relatório Figueiredo, a ideia original era de que o procurador iria identificar focos de corrupção no Serviço de Proteção ao Índio, de modo a que ele pudesse ser desativado, né? Esse procurador reúne um grupo pequeno, de jovens, e ele vai ele faz uma vistoria 16 mil quilômetros.
e o que ele verifica, as denúncias que ele verifica é estarrecedor, né? Então, você vai ter morte com estricnina misturada no açúcar, você vai ter populações que são dizimadas com dinamite, né? Estupro de mulheres, apropriação do patrimônio indígena. E o que é interessante no relatório é que o procurador um pouco a situação do Euclides da Cunha. Quando Euclides da Cunha vai fazer a cobertura para o Estado de São Paulo da Guerra de Canudos, ele está convencido de que ele vai lá e vai encontrar um bando de monarquistas, né? E, à medida que ele vai vendo a realidade, ele vai mudando de certezas, né? E aí ele descobre, ele percebe que o que está acontecendo ali é genocídio, né? Que é como ele denuncia em Os Sertões. O procurador Jader Figueiredo muda de certeza. Então, à medida que ele vai vendo o que está acontecendo, ele muda, inclusive, o tom da linguagem. Então, se você pega o relatório que ele fez, você começa a ver, ele perde a frieza e ele passa, inclusive, a se manifestar de maneira indignada com aquilo que ele está assistindo, né? E ele volta, entrega o relatório e aí o relatório desaparece. É justamente isso que eu queria entender, assim, como é que foi o trabalho da Comissão Nacional da Verdade em relação ao acesso a esse relatório, por que isso só surgiu agora? Esse relatório é importante por causa disso. Ele é um documento do Estado feito por um procurador e com uma equipe. Então, ele tem uma força importante, né, enquanto documento oficial. O Jader entrega esse material, esse relatório, e aí começam a acontecer coisas. Eles mandam ele para uma geladeira, né, botam em outro lugar, dissolvem a equipe dele e dizem para ele o seguinte: olha, o relatório desapareceu porque pegou fogo, né? Só existiam notícias desse relatório no exterior. O argumento dos militares é que o relatório estava guardado num galpão e ele pegou fogo e, durante 40 anos, ficou desaparecido, né? Até que o Sérgio Cabral fez quando estava naquela coisa de tirar o Museu do Índio ali do lado do Maracanã, mandou tirar o museu, e aí o pessoal lá reuniu um monte de papéis velhos, coisas que estavam guardadas há anos, e um pesquisador independente, que é o Marcelo Zelic, ao olhar aquele material para ver o que tinha, ele começou a se assustar, porque ele começou a achar que ele tinha achado o relatório Figueiredo. E, de fato, ele encontrou. Quando nós juntamos todas as peças, o relatório original tem 7.000 páginas, o que foi encontrado são 5.000 páginas. E isso foi digitalizado pela Comissão da Verdade. Inclusive, atualmente, tem procuradores que estão trabalhando com esse relatório para tentar ver se é possível, o que é possível fazer para restituir as populações indígenas atingidas. Desculpa, mas eu acho que é justamente sobre isso, assim, para a gente poder encerrar a nossa entrevista, qual que é a importância da divulgação, então, desse relatório, quais são os próximos passos? Olha, os procuradores me dizem que eles, primeiro, tem uma importância que é a sociedade brasileira se dar conta do que ocorreu com as populações indígenas. E, do ponto de vista do Estado, e essa é a intenção desses procuradores, é a de tentar ver o que é possível restituir aos índios que sofreram perda de propriedade, perda de terra, que tipo de restituição é possível ser dada a eles, né? Então, talvez a coisa mais importante do relatório Figueiredo, e se você pensar que o Figueiredo ele morre sem saber que nós hoje vamos estar conversando sobre isso, então ele morreu achando que o trabalho da vida dele não ia ter efeito nenhum, né? Talvez a coisa mais importante seja que o relatório Figueiredo produza na sociedade brasileira e entre os historiadores a consciência de que é preciso, se nós queremos entender o Brasil, é preciso entender todos que fazem parte do Brasil, inclusive as populações e principalmente indígenas. Tá ótimo. Muito obrigado pela entrevista, professora. Eu que te agradeço.
E os índios ainda são assunto aqui no circuito. Segundo os dados do IBGE, o Brasil possui hoje quase 900 mil índios, número muito inferior ao que era há 5 séculos. E neste ano, a UFMG deu mais um passo para a valorização dos primeiros habitantes do país, com a oferta de uma disciplina ministrada por índios machacalis. Macro-G para passar para os alunos da universidade um pouco da cultura indígena. Sueli é da aldeia Verde Machacali, no município de Ladainha, e desde o início do semestre ministra a disciplina Cosmociências, Cinema e Pensamento Machacali. Oportunidade que, segundo ela, ajuda a difundir a cultura indígena. O próprio nós mesmos colocando a nossa cultura, sabe? É muito importante para os alunos poder estar vendo, falar assim, isso que é a realidade. Colar de sementes vermelhas, brincos com penas coloridas e um olhar que aparenta timidez. A Mainara, índia da aldeia Pataxó, é aluna do 9º período de medicina e entrou na UFMG pelo vestibular especial para alunos indígenas. Eu estou aqui porque várias lideranças que nem estão aqui hoje lutaram para que eu estivesse aqui. Então eu acredito que eu estou dando continuidade à luta. Então o meu propósito é voltar para a minha comunidade, para poder contribuir com a medicina. E isso é importante, porque eu já conheço a minha comunidade, já conheço ali o ambiente, a cultura, então vai ser muito mais fácil para mim, sabe? Ser médica lá dentro, respeitando a cultura do povo, nossa, né? Do povo Pataxó. Se hoje o ambiente acadêmico possui representantes indígenas, no passado a situação era bem diferente. Há exatos 515 anos, quando os portugueses chegaram ao Brasil, cerca de 5 milhões de nativos habitavam o território nacional. Mas, no decorrer do tempo, esses povos foram desaparecendo. E, segundo o IBGE, somente 0,4% da população brasileira se autodeclara indígena. Atualmente, a UFMG possui 33 alunos indígenas em 6 cursos de graduação. Mas esses novos membros vêm de uma realidade específica e muitas vezes precisam de um processo de adaptação diferenciado. Por isso, em 2010, foi criada a Comissão de Acompanhamento dos Estudantes Indígenas, que tem como objetivo desenvolver iniciativas para a permanência dos alunos na universidade. A gente percebe que mesmo com as ações, tem um grupo de estudantes que desistem por diversas razões. Então, o que aponta para a necessidade desse acompanhamento, a organização cada vez maior desse processo, para que a gente possa formar estudantes e indígenas que vão contribuir nas aldeias de origem. Confira agora as últimas notícias da universidade. Olá, Leonardo! Estão abertas até 9 de junho as inscrições para o curso de especialização da Faculdade de Letras, que prepara os profissionais para o ensino da língua inglesa. A inscrição deve ser feita pelo site letras.fmg.br/CEI e custa R$ 40. Lembrando que as vagas são limitadas. Outros detalhes você confere pelo telefone 3409-5132. Foram abertas pelo MEC as inscrições para as instituições públicas de ensino superior interessadas em participar da avaliação pedagógica do Plano Nacional do Livro Didático. O prazo termina no dia 10 de junho. Mais informações você confere pelo site mec.gov.br. E acontece amanhã, às 11h30 da manhã, no ISEX, o primeiro debate entre as chapas que concorrem ao DCE da UFMG. O tema das discussões vai ser ensino, metodologias e didática nas exatas. Vale a pena conferir. É com você, Leonardo. Obrigado, Larissa. E amanhã o Campus Pampulha recebe o primeiro de uma série de seminários de internacionalização da UFMG. Neste encontro, a pauta vai ser a pós-graduação. E a nossa equipe preparou uma cobertura especial, com entrevistas, entradas ao vivo, além, claro, de transmitir todas as conferências. E para acompanhar, acesse o portal da UFMG ou as nossas redes sociais a partir das 8h30 da manhã. E é com esse convite que a gente termina o Circuito UFMG de hoje. Uma boa noite e até amanhã.